Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos resolver uma aplicação, né, de obtenção do campo, né, do campo do potencial elétrico, da densidade de carga e da carga total e da força colombiana, né, de uma esfera. Você tem uma esfera aqui, no caso, uma casca esférica condutora e aterrada, tá certo? E aí você, com essa configuração de casca esférica aterrada, né, e condutora, de raio ar, eu gostaria de saber qual é, né, essas quantidades físicas, o potencial, o campo, a força, a densidade de carga, a força total gerada dessa casca esférica numa posição aqui, nessa posição aqui sobre uma carga Qzinho, né, uma carga teste Qzinho aqui ao longo do eixo Z. Tá? Então, para fazer isso, eu vou aplicar, né, o chamado método das imagens. Né? A gente sabe, pessoal, que dado uma distribuição de carga, né, você é bem definida, bem localizada, né, de acordo com um dado referencial, você pode obter o potencial, né, dessa distribuição de carga. Você pode obter por integração direta, né? Então, uma integral basicamente de ρdv, né, sobre R menos R', né, onde R é o vetor posição onde está a distribuição de carga e R' R é onde você quer saber o potencial e R' onde está a distribuição, o vetor posição dos elementos de distribuição desse corpo, né, que geram esse campo, geram esse potencial. Você pode calcular por integração direta, resolvendo a equação de Poisson, né, quando você leva em conta o ponto onde você tem a fonte ali do que gera aquele potencial, ou através da equação de Laplace, quando você está fora dessa distribuição, né, aí você resolve o Laplaciano de φ igual a zero. E uma outra maneira de fazer isso é usando o método das imagens, que é o que eu vou apresentar aqui. Então, quando você tem uma distribuição de cargas bem localizada, contínua e tal, bem distribuída, né? Então nós sabemos que você pode utilizar tanto a integração direta, né? Se você quer resolver pelo método de uma integral, né? Integração direta, ou então ponto a ponto do espaço, resolvendo, por exemplo, a equação de Poisson, né? Ou Laplace. Mas aí quando você aterra uma casca esférica, o que acontece é que dependendo da carga que esteja aqui de frente para essa casca esférica condutora, você pode ter um fluxo de elétrons, né, descendo, né, no aterramento ou subindo. E aí você vai ter uma distribuição de cargas aqui ao longo dessa superfície, né, não vai ficar tão bem localizada essas distribuições de carga de tal forma que você possa calcular de uma forma simples, né, usando integração direta ou resolvendo a equação de Laplace ou Poisson. Então, o método das imagens ele entra nesse sentido, né? Ele vai te dar uma solução para esses tipos de problemas, né? Onde a densidade de carga, a distribuição de carga induzida, no caso aqui na casca esférica, não é obtida de forma tão simples por esses métodos de integração e resolvendo as equações de Poisson e Laplace. E aí ele entra para justamente sanar essa dificuldade. Por quê? Porque através da criação de uma carga imagem, de uma carga virtual, uma carga espelho, né, que está por trás desse método, você dispensa esse tipo de abordagem, né, por integração direta, equação de Poisson e Laplace, e você consegue resolver esse tipo de problema, né, calculando o potencial, o campo, a densidade de carga, a carga total, a força colombiana, de uma forma mais simples, tá? Então, esse problema que é complexo no primeiro, de um certo ponto, do primeiro ponto de vista, se torna um problema mais simples de fazer, né, através dessa criação de uma carga teste, né, uma carga imagem, perdão. E a isso, essa simplificação é graças, né, devido, digamos assim, ao chamado teorema da uniticidade, né? Então, esse teorema da uniticidade, ele diz basicamente que você pode encontrar uma outra situação, um outro problema
que seja equivalente ao problema real, né? Você pode encontrar um outro problema que tenha as mesmas condições de contorno, né? Logo, a solução desse novo problema ele vai ser idêntica à solução do problema original. Então, isso você pode utilizar, resolver, provar isso usando as identidades de Green e mostrar que se você parte do pressuposto de que você tem duas soluções a priori distintas, mas que têm as mesmas condições de contorno, logo essas duas soluções são idênticas, né? Então esse é o teorema da unicidade, eu não vou mostrá-lo aqui, mas ele existe, dá para encontrar em livros aí de eletromagnetismo que você possa, né, compreender a utilização, né, desse teorema, né, utilizá-lo aqui no método das imagens. Tá? Então vamos lá. Então, digamos que a situação real, o meu problema real é uma casca esférica, né, de raio A, né? E aí há uma distância Dzinho, eu coloco uma carga aqui, né, ao longo do eixo Z, e eu queira saber, por exemplo, o potencial num dado ponto, numa posição R, né? Se está aterrada essa casca esférica, significa dizer que o potencial sobre ela, sobre a superfície, é nulo, né? E a distribuição, a densidade de carga superficial é diferente de zero e não é homogênea. É uma distribuição bastante complicada para você resolver pelos métodos tradicionais de integração direta, equação de Laplace ou Poisson. Tá? E aí, esse ponto, essa posição R, aqui onde você quer calcular esse potencial, tem um ângulo θ aqui, né, em relação ao eixo Z, o ângulo polar, né? Então, essa é a situação real que eu devo resolver, mas de acordo com o teorema da uniticidade, né, eu posso encontrar uma situação, uma outra situação, um outro problema idêntico a esse, né, com as mesmas condições de contorno, logo a solução desse problema vai ser idêntica ao problema original, né, de acordo com o teorema da uniticidade. Então, você pega uma região aqui, né, a priori não é uma esfera. Eu desenhei a esfera aqui, a casca esférica, para dizer que nessa região aqui, nesse contorno, poderia existir uma região de delimitação de uma esfera, mas essa esfera aqui, essa casca esfera não existe. O que existe é uma carga que o pessoal chama de carga-imagem, né? A carga virtual é um Q' que está posicionado a uma distância D' de acordo com esse referencial. Uma posição aqui A, né, seria o raio da casca esférica, mas não existe essa casca esférica aqui, tá? O problema original existe, mas o meu problema semelhante à situação 1, que é a situação real, é uma carga Q', carga virtual, distante de uma distância D' em relação à tua origem. E aí você quer saber o potencial numa dada posição R, tá? Aqui o ângulo θ, ângulo polar, a distância da carga Q que você colocou aqui está uma distância total de D minúsculo, né? Então essa análise toda é equivalente quando você enxerga, por exemplo, o campo gerado por essa esfera aqui, por essa casca esférica nessa carga, né? Você vai ver que esse campo gerado, ou potencial que seja, né? Ele vai ter uma configuração exatamente igual a essa, porque eu vou assumir que nessa posição aqui, nessa linha imaginária, eu vou dizer que o potencial ele é igual a zero. Então, nessa linha imaginária aqui, quando eu digo que o potencial é igual a zero, essa situação, que é a condição de contorno, é idêntica à situação original, onde você tem uma casca esférica aterrada, tá? Para φ igual a zero. Então, o que eu vou resolver é a situação 2, e no final eu vou dizer que a solução é idêntica a 1, porque as condições de contorno são idênticas, né? O φ exatamente em R igual a A, ele vale zero. E aqui também, tá? Aqui significa aterramento e aqui eu impus essa condição, né, para garantir que a condição de contorno aqui sejam idênticas. Logo, esse tipo de situação satisfaz o teorema da uniticidade e, por consequência, eu posso aplicar o método das imagens nesse problema, tá? Então, pois bem, então qual é o potencial para a situação 2 aqui nessa posição aqui, uma posição R, né, que eu escolhi, né, do teu espaço, que é uma posição externa à tua casca esférica, tá? Então, potencial na situação 2 será, então, potencial é a carga que, né, R é o vetor posição, menos
R', né, que é a posição da carga aqui, que é essa aqui, ó, vai ser D na direção K, tá? K chapéu é o versor que aponta no eixo Z. E né, então essa carga contribui para o potencial nesse ponto. E agora a outra carga que eu vou levar é a carga Q', a carga em margem, mais Q', R menos essa distância, né? Menos a posição da carga em margem, R de Q', né? Então esse será o potencial módulo quadrático nas duas situações. Então esse é o potencial. Lembra que aqui não tem fator de 1 4π ε0 nem K, porque eu estou utilizando aqui para a solução desse potencial as unidades chamadas gaussianas, tá? Então o potencial, esse potencial aqui, ele tem simetria azimutal, né? Se você calcular o potencial nesse ponto aqui com uma inclinação θ ou fazer uma volta de 2π, né? Você vai ver que a solução é a mesma, né? E também em qualquer ponto, né, que você percorra aqui, ó, nessa linha imaginária que eu acabei de desenhar. Então, qualquer posição que você calcula aqui vai ter o mesmo R, né? E aí, se você faz uma rotação aqui, um giro desse vetor em torno do eixo Z, você vai ver que em todos esses pontos aqui, né, o potencial vai ser o mesmo. Então, o potencial é uma função que depende somente do R, né, do vetor posição R aqui, né, das coordenadas R e θ. A solução em φ, que é a solução azimutal aqui no plano XY, não depende desse ângulo, né, o ângulo φ azimutal, porque esse problema tem simetria azimutal, tá? Então a simetria azimutal vai fazer com que o meu potencial, que era um vetor, calculado num vetor R, num vetor posição R, vai ser dado em função de R, a variável R e θ, né? R é o módulo vetor posição e θ esse ângulo polar, tá aqui, né? Que R menos RQ. RQ é D na direção K chapéu. E aqui Q', R menos R de Q', né? O R de Q' vai ser o D' aqui também na direção K chapéu, tá? Então, essa é a solução do φ, o potencial. Eu aplico a condição de contorno para garantir o teorema da unicidade e, consequentemente, resolver esse problema e dizer que a solução dele vai ser equivalente a esse, tá? Aplicar o método das imagens. Então, o potencial em R igual a A para qualquer θ tem que ser zero. Veja que o potencial é nulo na superfície da casca esférica e na situação problema que você criou para mostrar que essas duas soluções são idênticas. Então, quando você aplica essa condição de contorno, você vai pegar esse φ aqui e colocar onde tem R, colocar R igual a A. Mas lembra que para você calcular o módulo de um vetor, basicamente você pega o vetor e multiplica escalarmente por ele mesmo e calcula a raiz quadrada. Então, se você faz isso, para esse caso aqui, você vai obter o quadrado da diferença, o quadrado do primeiro, que é o vetor posição calculado em R igual a A, então é A quadrado, mais o quadrado do segundo aqui, que é D quadrado, menos duas vezes o produto escalado, o primeiro pelo segundo, ou seja, A escalar D. Então, aqui você vai ter 2AD cosseno θ, né? Então, vai ser 2 vezes o módulo primeiro e o módulo segundo cosseno do ângulo entre eles, né? Então, antes eu tinha o vetor posição R e o vetor posição D. O ângulo entre eles é θ. Então, o produto escalar vai ser módulo do primeiro, que é R igual a A, módulo do segundo, que é D, produto escalar aí depois com eles é o ângulo, né? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, A vezes D, cosseno do ângulo entre eles, que é o θ, tá? Mais o Q', aqui, ó, faz a mesma coisa aqui. Só trocar D por D'. Quando você faz isso, você iguala a zero. E aí você passa esse termo para o outro lado, né? Fica negativo. Aí você fatora do lado daqui, fatora a variável D. E desse lado que você passou, você fatora a variável A. Quando você faz isso, você pode igualar ambos os lados, né? Dizer que essa quantidade Q sobre D, que está fora da raiz, ela é idêntica. Para ser uma igualdade, ela tem que ser idêntica à quantidade menos Q' sobre A. E aí, quando você faz isso, você tem que Q', que é uma das variáveis do teu problema, você quer encontrar quanto é que vale Q', e a outra variável é D'. Q' vai ser a Q sobre D, negativo. E aqui, para essa raiz ser idêntica a essa, então A sobre D tem que ser igual a D' sobre A.
se você faz esse tipo de igualdade, o lado direito vai ser idêntico, né? O esquerdo vai ser idêntico ao direito, e aí isso aqui torna-se uma equação, torna-se uma igualdade. E aí Q' vai ser dado por esse valor, e D', se você isola, vai dar A com A quadrado sobre D. Tá? E aí o meu novo potencial, reescrito agora, né? Ele tinha as variáveis Q', que eu não sabia quem era, e nem D'. Tá? A quantidade Q e D já foi dada no meu problema. D é a distância da origem até a carga Q, tá? E o raio A, que é o raio da tua casca esférica, tá? Então isso já foi dado no teu problema. O que eu não sei ainda é quem é Q' e quem é D'. Então eu encontrei aqui Q' e D' e vou substituí-los aqui e aqui. E o meu potencial vai ser escrito agora dessa forma, tá? E aí com potencial você pode determinar, por exemplo, você pode calcular o campo. O campo é menos o gradiente desse potencial aqui, né? Potencial eletrostático. Você pode aplicar o campo, né? A equação aí é igual a menos grade de φ e obter o campo elétrico desse caso. Bem, e se eu quiser, por exemplo, calcular a densidade de carga superficial sobre essa superfície, sobre essa casca esférica? Então, para eu fazer isso, eu utilizo a lei de Gauss aqui em unidades gaussianas, tá? Então, essa é a lei de Gauss em unidades gaussianas. Então, quando você resolve aqui a lei de Gauss, né, fica aqui o produto escalar de E escalar ds, você vai ter o campo normal, a superfície, na região 2, que seria a região externa à tua esfera, e a região casca esférica, e a região 1 seria a parte interna dessa região róseo, né? Então aqui você vai ter aqui basicamente isso, né? Esse produto escalar, região 1 e região 2, esse menos vai ser devido ao produto escalar, uma hora vai dar cosseno de 0 é 1, e aqui cosseno, na região 1 vai ser cosseno de π, dá menos 1, então vai ter o sinal de menos. 4π sigma. A região de dentro, se o potencial na superfície é 0, né, o campo interno dessa casca esférica vai ser nulo, tá? Isso é dentro da esfera, então esse camarada é 0. O campo na região 2, normal à superfície, ele vai ser menos o gradiente de um potencial. Então aqui é menos o gradiente do potencial, então esse aqui é o campo normal. Então normal à superfície, você sabe que é o vetor R chapéu, né? O versor R chapéu. Em qualquer ponto perpendicular à superfície é o versor R chapéu. Então esse vai ser o campo normal à superfície, né? Vai ser somente a componente R chapéu do gradiente, que é menos d-ρ de φ, d-ρ de R. Isso tudo calculado em R igual a A, já que o campo 2 normal é exatamente na superfície. Então, se você pegar a lei de Gauss que está aqui, e se você aplicar a lei de Gauss, né, para uma região onde há uma separação de dois meios, né, que no caso é exatamente na superfície aqui, delimitada em azul, né, a superfície da casca esférica, você vai ver que esse campo ele pode sofrer, né, uma chamada refração, né? Vai haver um desvio no campo. E aí você pode calcular esse desvio do campo, calcular a densidade de carga gerada aqui nessa região utilizando a lei de Gauss, né? E aí você utiliza a lei de Gauss e obtém esse resultado aqui, que é exatamente o campo, como é que o campo se comporta na fronteira, né, que separa duas regiões, no caso a interna e a externa, a tua distribuição de carga. E aí quando você faz isso, você sabe que esse camarada aqui é menos d-ρ de φ, d-ρ de R e R igual a 0, isso é igual a 4π sigma, né, lá da lei de Gauss aí no sistema gaussiano. Então o sigma, que é a densidade de carga superficial da tua casca esférica, passa o 4π para o outro lado, vai ficar menos 1 sobre 4π d-ρ de φ, d-ρ de A, calculado em R igual a A, né, que é a condição de contorno exatamente aqui na fronteira, em R igual a essa posição igual a A. E aí, então, basta calcular a derivada de φ em relação a R, tomar R igual a A, multiplicar por menos 1 sobre 4π e obter a densidade de carga exatamente sobre essa superfície aqui, né? Eu digo essa porque o problema é equivalente a esse, tá? De acordo com o teorema da unidicidade. Então, pois bem, então o meu φ eu tinha esse camarada aqui, ó, na página anterior ele é dado por esse resultado, o meu φ. Eu derivo em relação a R, a essa variável, e no final multiplico por esse fator e tomo R igual a A.
Então você vai fazer uma álgebra aí, né, que vai demorar um certo tempo, sabendo que D' é A quadrado sobre D, né, visto também aqui na folha anterior, né? D' é esse camarada e Q' é esse. Você pode mostrar que a densidade de carga ela varia com θ. Ela vai dar esse resultado, Q sobre 4π, A sobre A quadrado, D quadrado menos 2 dá D cosseno θ, elevado a 3 meios, 1 menos D sobre A quadrado. Tá? Então, essa densidade de carga ela se distribui aqui com uma dependência somente nesse ângulo, né? Ela se distribui aqui sobre essa superfície, sobre essa casca esférica. Então, já obtive o campo, né? Você pode determinar o campo através do menos o grade, o potencial, a densidade de carga e a carga total. Como é que você chega na carga total sobre a casca esférica? Então, a gente sabe que a carga, como é uma casca esférica, é uma integral na superfície de ρ, né? Que é a densidade induzida, né? Induzida por essa carga Qzinho aqui, ela vai induzir uma densidade de carga aqui sobre essa região, sobre a tua casca esférica, tá? Então, a sigma é de θ ds, né? O elemento de área da tua casca esférica. Então, sigma é dado por esse resultado aqui em vermelho e eu vou substituí-lo aqui e fazer a integral em ds. Quando você faz isso, né? O elemento de ds é r quadrado, que no caso é A, seno de θ, dθ, dφ. A integral em θ vai de 0 a π, a integral em φ vai de 0 a 2π. E aí esse termo aqui é elevado a 3 meios, tá? Esse camarada aqui. E aí eu posso fatorar aqui o termo de d quadrado, posso fazer outras simplificações, de tal maneira que eu possa obter o sinal de menos e obter toda essa expressão aqui, depois de uma certa álgebra, né? Você vai ter que fazer aí para checar. E aí essa integral que eu tenho aqui, né, eu vou fazer uma integral aqui em φ de 0 a 2π, vai dar próprio 2π, e fica uma integral de 0 a π aqui de seno desse fator. Então eu posso escrever essa integral como se uma integral de 0 a π de seno de θ, dθ. Esse termo aqui é A e esse termo aqui é B cosseno θ. A menos B cosseno θ elevado a 3 meios. O A é esse termo aqui, ó, e o B é esse termo aqui sem o cosseno. E aí você aplica com... essa integral é equivalente a essa e você aplica uma mudança de variável. Chama de U cosseno de θ e o du vai ser menos seno θ dθ, que está aqui em cima. Faz essa mudança de variável, né? Você vai trocar a variável θ para U, fica uma integral que era de 0 a π em θ, fica uma integral aqui, quando o θ for 0, U vai dar 1, quando o θ for π, o U vai dar menos 1. E aí você vai ter essa integral, vai aplicar de novo uma outra mudança de variável, chama de ômega. Todo esse denominador, A menos BU, e DW, né? W, A menos BU, e DW deriva em relação a U, então dá menos BDU. Substitui aqui e faz toda a álgebra necessária para essa análise. E aí você pode chegar a uma carga total, que é essa aqui, ó, né? Aqui no limite de menos 1 a 1. Faz a mudança, faz toda a substituição, né, a análise e vai chegar e concluir que a carga total gerada pela tua casca esférica, né, toda a tua carga total, ela vai ser menos Q sobre A sobre D. Menos que A sobre D é exatamente Q'. Então, em resumo da história, quando você diz que esse problema, a situação 1 é equivalente à situação 2, né? Através do termo da unicidade, e isso garante a aplicação do método das imagens, você acaba de mostrar que, para esse caso aqui, né, se você calcular a carga total gerada por ele, né, fazendo a integral em toda essa superfície, em toda essa casca esférica, quando você calcula qual é a carga total induzida por essa carga aqui, Qzinho minúsculo, sobre essa superfície, com essa condição de contorno, você mostra que a carga total Q da superfície esférica da situação 1 é idêntica a uma carga Q' teste colocada a essa distância D'. Ou seja, esse problema é equivalente a esse. E aí as soluções batem, né? Há uma concordância dos resultados. E aí uma outra pergunta interessante, você pode fazer qual é a força de atração, né, entre essa esfera, essa casca esférica e essa carga, né? Já que a carga Q' gerada aqui, ela vai ter um sinal de menos Q, A e D são positivos, então se as cargas são opostas, simétricas, então vai haver uma força de atração. Qual é a força de atração dessa carga
com essa casca esférica. Então você deve